A cada 30 segundos, uma mulher é vítima de algum tipo de violência. 3 a cada 10 brasileiras já sofreram violência doméstica. Essas são algumas das últimas estatísticas que revelam que o cenário de violência contra mulheres precisa da sua atenção, Igreja do Senhor. Bem-vindo ao canal Renovando, meu nome é Nara e hoje eu quero refletir com você qual o papel da igreja diante dessa realidade que muitas mulheres têm enfrentado. Ressalto aqui que essa realidade é enfrentada por mulheres de todas as camadas sociais, de todas as faixas etárias, de todas as raças e de todas as religiões. Dessa forma, concluímos então que mulheres dentro da nossa comunidade de fé podem estar enfrentando algum tipo de violência e necessita de apoio, atenção e ajuda. E como Igreja de Jesus, não podemos nos calar ou nos omitir frente a essa triste realidade. A Lei Maria da Penha, que é conhecida por todos, completou 19 anos no último dia 7 de agosto. Porém, mesmo diante de todos os avanços e as divulgações das campanhas de enfrentamento de violência contra a mulher, todas as semanas nós recebemos notícias dos absurdos que ainda acontecem na nossa sociedade. Não vamos nem comentar, como vimos nas últimas notícias, o desfavor que muitas mulheres fizeram ao apoiar e admirar o agressor de uma outra mulher. Esse foi um retrocesso de muitas conquistas que tivemos até hoje. Diante dessa realidade, a igreja tem um papel fundamental para orientar e prestar apoio a essas vítimas. Fato é que Deus criou homem e mulher para viverem juntos em uma aliança. E infelizmente, com a entrada do pecado no mundo, todos os aspectos da nossa vida agora são influenciados por essa condição de pecadores. Todavia, o casamento e a família continuam sendo instituições sagradas criadas por Deus. Mas isso significa que um relacionamento deve se manter a todo custo, mesmo com risco de vida? A Bíblia é um livro de princípios e todas as leis de Deus são baseadas na preservação da vida. Ela é o bem mais precioso que Deus nos deu. Ele não dá o direito a ninguém de violar a sua vida. Deus é tão avesso à violência, principalmente dentro da família, que ele orienta os maridos a como cuidarem de suas mulheres. Acompanhem comigo alguns versículos. Colossenses 3, versículo 19. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. 1 Pedro 3, 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Efésios 5, do verso 21 ao 25, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Repare que a palavra instrui que os maridos devem amar e se entregar por suas mulheres, assim como Cristo fez por sua igreja. Ou seja, com amor sacrificial, se colocando em seu lugar.
Esse é um projeto perfeito. Uma mulher que tem um marido submetido a Cristo e que faz o papel que Cristo fez por sua igreja, ela não vai temer por sua vida estando com esse homem, pois ela confia não necessariamente nele, mas no Deus a quem ele está submetido. Um Deus que não aprova violência. Aí você me pergunta, se um homem não for submetido a Cristo, a esposa deve se submeter a ele a qualquer custo? Eu te respondo que, de acordo com a palavra de Deus, se você teme a Deus, a sua submissão e a sua obediência ao seu marido, ela não pode ultrapassar a sua submissão a Deus. Se seu marido te viola de alguma maneira que fere os princípios de Deus, a sua submissão e a sua obediência a ele vai até esse ponto. Nada pode ultrapassar o nosso temor ao Senhor, pois primeiro estamos submetidos a Cristo. Salmos, capítulo 11, versículo 5 diz assim: O Senhor prova o justo, mas a sua alma odeia o ímpio e o que ama a violência. Deus em nenhum momento aprova a violência, ainda mais contra uma mulher. Olha o que diz Salmo 55, 20. Estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. Ou seja, a partir do momento que eu estendo a mão contra alguém, que eu ajo com violência contra alguém, a nossa aliança foi corrompida. A nossa aliança se quebrou e se desfez. Cada um de nós foi feito à imagem e semelhança de Deus. E é inconcebível que alguém venha a profanar o nosso corpo, que é o templo de Deus. Como diz lá em 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora então que nós sabemos a opinião de Deus acerca desse assunto, qual é o papel da igreja frente a essa realidade? É imprescindível que, tomando conhecimento sobre o fato, a liderança auxilie a vítima a denunciar o agressor e também apoie emocionalmente e, se preciso for, financeiramente. Pois muitas mulheres não fazem a denúncia devido à dependência financeira que mantém com o agressor/abusador. Dizem por aí que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Mas é nossa obrigação denunciar qualquer tipo de abuso. Violência é crime e se resolve na justiça. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Diz lá em Tiago 4, versículo 17. É papel da igreja, sim, denunciar o agressor e oferecer abrigo à vítima, auxiliando no que precisar. Se você é uma vítima, procure alguém que pode te ajudar. Um amigo próximo, um parente de confiança, uma liderança sadia e temente ao Senhor. Não se cale. Deus não deseja que você viva dessa maneira. Disque 180. E você que sabe de algum caso, seja da igreja ou não, é seu dever denunciar. Manter essa vítima o mais longe possível de seu agressor. É interessante também que as igrejas proponham rodas de conversa sobre esse assunto, para cada vez mais conscientizar as pessoas. E também discipular homens e mulheres a agir da maneira que Deus se agrada dentro do casamento. Pois hoje muitas pessoas se casam apenas para a legalização do sexo, sem qualquer tipo de instrução e orientação dentro da palavra de Deus do que viria a ser um casamento. Nós seguimos acreditando que a família é um projeto do Senhor.
nós seguimos acreditando que Deus restaura todo tipo de relacionamento. Mas tudo isso depende da abertura do nosso coração. Depende da nossa vontade de mudar. Depende da nossa entrega a Ele. Deus deseja restaurar o seu relacionamento, mas em casos de violência, quando já se violou os princípios de Deus, não tem acordo. Devemos denunciar o agressor e acolher essas vítimas. Não seja conivente, seja agente de cura. Disque 180 para denunciar vítimas de violência doméstica e Disque 190 para falar direto com a Polícia Militar. Pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre a história do Agosto Lilás e também da Lei Maria da Penha, por favor, assista ao vídeo que a minha amiga Gisele gravou aqui no canal Renovando. Nós vamos deixar o link na descrição abaixo, beleza? Deus te abençoe e até um próximo vídeo.